Todos me ouvem? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos vão procurando, quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer minha liderança, Mike, por ter me convidado. Agradecer também o pastor Hamilton, representando nosso pastor, pela confiança. É sempre bom, como eu sempre falo, pregar na nossa casa. Costumo eu dar mais valor pregar na nossa casa espiritual do que em outro lugar. Porque aqui eu conheço os irmãos também me conhecem. Ainda que não por muito, ainda assim a gente se torna conhecido. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. João capítulo de número 2. Vamos estar lendo o versículo 1. Estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Amém? Versículo 1, estarei lendo, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Amantíssimo Deus eterno Pai, em Tua presença, meu Senhor, me encontro a falar contigo mais uma vez, recorrendo a Ti, meu Senhor, pois sem Ti nada posso fazer. Ó Espírito Santo, usa-me com poder e que a Tua igreja possa ser edificada pela Tua palavra nessa noite. Possamos voltar para as nossas casas com a resposta que precisávamos e que possamos ter testemunhos de vitória, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Versículo de número 2, está escrito assim: E foi também convidado Jesus, e foi também convidado e os seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe lhe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou o melhor vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e aos seus discípulos creram, e os seus discípulos creram nele. A igreja diga amém. Meus irmãos, o texto proposto é um daqueles conhecidos, e para quem já me ouviu pregar, dificilmente trago um texto desconhecido em virtude do tempo. Textos conhecidos são mais fáceis, que a gente não precisa investir tanto tempo assim em introdução. E esse é um daqueles que a gente já ouviu muitas vezes. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e do que Deus colocou no meu coração eu gostaria de compartilhar com a igreja. Quem está disposto a ouvir a voz de Deus mais uma vez, diga glória a Deus? O texto se inicia dizendo que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ao terceiro dia foi feito então um casamento. Terceiro dia a quê? Os comentaristas vão dizer que esse terceiro dia de fato é 3 dias seguidos. Aproximadamente foi então em domingo que Natanael ele foi chamado a ser um dos discípulos de Jesus. Se domingo Natanael foi chamado, 3 dias depois, uma quarta-feira aconteceu esse casamento. E o comentarista Wisby vai dizer que as moças que ainda eram virgens puras, elas se casavam pela tradição nas quartas-feiras, enquanto as viúvas casavam nas quintas. Então, bem certo que aquela moça ali houvesse sim um casamento iniciado numa quarta-feira. A Bíblia nos conta que por mais que iniciou o casamento numa quarta-feira, no versículo 1, e você leu comigo, há uma confirmação que quem estava desde o primeiro momento era a mãe de Jesus. Amém? Era a mãe de Jesus. No versículo seguinte, você leu também, vai dizer que agora expõe que tanto Jesus quanto os seus discípulos receberam um convite para participar daquele casamento. E isso é bom.
A Bíblia nos conta ainda, e você leu comigo a história, que em um período do casamento há uma falta. Há algo que existia e agora não existe mais. Vamos entender somente o contexto. Existiam duas formas ou dois períodos de casamento. Para aqueles que possuíam muito dinheiro, o casamento durava 14 dias ou 2 semanas. Para quem não possuía tantos recursos financeiros, o casamento durava 1 semana ou 7 dias. A Bíblia não nos conta em qual momento Jesus ele inicia ou ele entra no casamento. Mas a Bíblia nos deixa claro que quando ele estava presente no casamento, a falta de vinho aconteceu. Daqui Deus já falou comigo, eu gostaria de replicar à igreja. Não é porque temos Jesus em nossa vida que faltas deixarão de acontecer. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que houve a falta e Jesus chegou. A Bíblia diz que Jesus foi convidado e quando ele estava na festa, a falta chegou. Nós cristãos estamos mal acostumados em pensar que só porque somos cristãos, filhos de Deus, não temos falta, não temos escassez, nada pode faltar, Tiago. Mas nós acreditamos nisso porque o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, mas o salmista está se colocando na condição de ovelha. Como ovelha, ele diz, já que eu tenho um pastor, o meu pastor é suficiente para mim. Então eu não posso ter o carro que eu quero, mas se eu tenho um pastor, ele é suficiente. Eu posso não ter a casa que eu quero, mas se eu tenho o meu pastor, ele é suficiente. Eu posso não ter o caviar na mesa, mas se eu tenho o Senhor Jesus, com o meu pastor, ele continua sendo suficiente. Deus tem uma palavra para quem tem mão para levantar. Ainda que você não tenha tudo que você queria na terra, se você tem o Senhor na sua vida, você já tem o suficiente. Mas mesmo você tendo o Senhor Jesus, haverá alguns momentos que você não vai ter tudo que você quer. Em algum momento você vai querer muito e você não vai ter. Em algum momento você vai ter alguma coisa e vai se perder pelo caminho. Foi o que aconteceu ali. Havia vinho, só que acabou. E pior do que não ter aquilo é você ter algo e perder. É uma frase que eu guardo comigo, que eu aprendi. Quando você não tem, exemplo, eu nunca tive uma Ferrari, então não sinto falta. Mas se eu tiver e perder, eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta. Absolutamente. Acontece. A Bíblia nos conta então que, mesmo na falta, alguém chega até Jesus e fala para Jesus que acabou o vinho. E quem foi? Maria. Quem foi que falou com Jesus? Maria chega até Jesus porque havia falta de vinho, amém? Mas deixa eu perguntar para os irmãos, foi Jesus o causador da falta? Não ouvi. Foi Jesus o causador, o culpado da falta? Então por que Maria chega até Jesus? Simples. Se Maria sabia que Jesus não é o culpado, para Maria Jesus era a solução. Então, para Maria, isso aqui é muito interessante, eu gosto demais. Para Maria, Jesus ele não era o culpado, mas ele era a solução. Bem disse, Jesus estava na festa e o vinho faltou. Maria não chegou até Jesus. Jesus, antes do Senhor chegar, tinha vinho. Foi só o Senhor chegar no casamento que o vinho acabou. Não. Para Maria, ela chegou até Jesus e falou, Senhor, o vinho acabou. Só que ela não fala isso com uma ordem específica. Senhor, o vinho acabou, faça alguma coisa. Não. Maria apenas chega até Jesus e declara que está havendo uma falta. Tiago, isso é óbvio. É tão óbvio que você consegue entender o que está escrito, mas não consegue aplicar na sua vida. Não há problema nenhum você falar com Jesus das suas necessidades. O problema é você querer ensinar Jesus a fazer o trabalho dele, sendo ele Deus, sendo filho de Deus, sendo ele que tem todo o poder na terra e no céu. O problema nosso é esse. Jesus ele podia fazer, sim ou não? Então Maria ela estaria errada se falasse, Senhor, acabou o vinho, poderia providenciar? Errada? Não. Porque se ela acreditasse que Jesus era filho de Deus, ela acreditava também que ele tinha todo o poder. Só que ela não deu ordem para Jesus em nenhuma forma, ela apenas falou com ele. Esse é o problema nosso.
a gente às vezes tem até fé que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer. O problema é que a gente quer ensinar Jesus a fazer o trabalho dele. Aí complica, né? Mas deixa isso para lá. A Bíblia nos conta então, e você leu comigo, que Jesus, ao ouvir a falta ou a palavra de Maria, ele diz a ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E quando ele diz mulher, que tenho eu contigo, ele não está sendo rude, não está sendo grosso, ele está sendo cortês. Para a tradição da época, utilizar a palavra mulher uma forma de honrar ela. Então era como se, transliterando, né? Era como se Jesus estivesse falando: mãezinha, ainda não é chegada a minha hora. Transliterando, amém, amém. Então, Maria, ela conta um problema até Jesus, esperando que Jesus fosse resolver. E o que ela ouve? Ainda não é chegada a minha hora. Gente, vamos ser sinceros. Quem aqui conta um problema até Jesus, ou um problema para Jesus, esperando que Jesus não vá resolver? Existe alguém aqui que conta algo para Jesus, fala com Jesus de um problema, de uma escassez, de uma falta, e não espera que Jesus resolva? Eu acredito que todo aquele que dobra o seu joelho para falar com Jesus, espera que ele vá resolver, porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele não faz aquilo que nós queremos, mas ele tem poder de atender nossas necessidades. Todo mundo entende isso, amém? Maria, quando ela fala com Jesus, ela ouve de Jesus. É de Jesus que ela ouve, não é de discípulo, não é de mensageiro, ela ouve de Jesus. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Para qualquer um, e eu me incluo nessa, ouvindo essa palavra, eu procuro alguma outra solução, porque eu entendi que Jesus não vai fazer. Só que, você leu comigo, versículo de número 5, vai dizer o seguinte. Vai não? Vou ler aqui. Sua mãe disse aos serventes, ou empregados: fazei tudo quanto ele vos... Espera aí, gente. Em que momento Jesus disse para Maria que iria fazer alguma coisa? Então, por que Maria agora se vira aos empregados e fala: olha, fazei tudo quanto ele vos disser? Ô glória, alguém entendeu? Ainda que Jesus não tenha feito milagre nenhum para Maria, ela sabia, já que Jesus está na festa, alguma coisa ele vai fazer. Mas Maria, Jesus não disse que vai, mas eu tenho fé nele, eu tenho certeza que ele vai fazer. Você não precisa esperar alguém testemunhar para Jesus fazer na tua vida. Se você tiver apenas fé, o inédito ele faz acontecer na sua história, na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, quem sabe no seu projeto, no seu sonho. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus, dizendo: se houver apenas alguém com fé de Maria, eu faço algo novo hoje. Oh, glória a Deus. E olha que bonito. A fé de Maria fez com que Jesus fizesse alguma coisa. E eu poderia aqui dar vários exemplos de fé ter movido o coração de Jesus, mas em virtude do tempo, vamos ficar somente com Maria. A Bíblia nos conta então que Jesus, ao ouvir aquilo, ele diz o seguinte, olha, o texto diz: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou 2 ou 3 metretas. Cada almude ou cada metreta tinha medida de aproximadamente 34 litros. Se havia ali de 2 a 3, era ali uns 100 litros por talha. Amém? Então, cada talha ou cada jarro grande de pedra que estava posto ali para que o judeu, purificação era retirar uma parte, jogava sobre os pés, lavavam-se os pés para que eles entrassem na festa, isso aí era a tradição. Haviam 6 talhas daquelas e parte já tinha sido desperdiçado ou usada, as talhas não estavam completamente cheias. Jesus, ao ouvir que Maria estava com fé, ele diz aos serventes que estavam dispostos a fazer o que Jesus iria mandar: enchei todas elas. Enchei todas essas talhas. Então, primeiro, Jesus, para fazer o milagre, ele precisava que alguém tivesse fé. E alguém tinha fé? Tinha. Quem? Maria. Então, alguém com fé fez com que Deus movesse em favor daquele casamento. Está todo mundo comigo?
A parte da fé nós já entendemos. Só que para que o milagre ainda continuasse, haveria necessidade que alguns servos fizessem o que ele mandasse. Então vamos lá. Para que o milagre acontecesse, alguém tinha que ter fé, sim ou não? E para que o milagre acontecesse, os servos precisavam ser obedientes, sim ou não? A fé você entendeu, e a obediência, porque você deixa em casa? Vou aplicar porque faz parte da palavra. O problema nosso não é falta de fé, que fé a gente tem. O problema é que a gente não quer obedecer quando Jesus manda. Vou falar, tem que falar. A Bíblia não diz o nome de nenhum dos servos. E se a Bíblia diz serventes ou empregados no plural, havia mais de um. Então, ali, aqueles homens tinham apenas uma função: ouvir o que Jesus mandou e fazer o que ele mandou. Eles só precisavam isso: ouvir Jesus, fazer o que Jesus pediu. Ouvir Jesus, fazer o que Jesus mandou. A parte da fé eles não precisavam, porque Maria já tinha. Aí eu te pergunto, se fé você tem, qual é a dificuldade em obedecer? Tiago, mas a obediência gera trabalho, porque Jesus mandou eu encher as talhas. Eu estou falando de um jarro de 100 litros. Encher 100 litros não é encher 2. Tudo bem, eu entendi, mas quem precisa de algo precisa arregaçar as mangas e trabalhar, porque a única coisa que cai do céu é chuva. E na Bíblia foi maná. De resto, é você que vai ter que fazer, correr atrás. Aqueles homens, eles ouviram o que Jesus falou. Quem está comigo, diga glória a Deus? Eles ouviram o que Jesus falou e começou a fazer exatamente o que Jesus mandou que eles fizessem. Quando estava cheio, eles pensaram, agora acabou. E não, Jesus dá outra ordem. Sabe às vezes qual é o problema do crente assembleano? Não é nem obedecer a primeira, é obedecer a segunda. Porque a gente pensa, já que eu estou na obediência, o milagre vai chegar. Não, quando você está no caminho da obediência, Deus pede mais um pouco. Dá glória, só para não saber que foi com você, vai, dá glória aí. Porque enquanto eu estou crente, estou cumprindo e espero que o milagre aconteça, eu logo penso, Deus vai fazer. Deus não faz, exige algo além de mim, eu já peço, Senhor, mas é demais. Só eu estou fazendo porque a minha irmã Maria, ela está sentada ouvindo. Ei, Marta, você está muito ocupada. Já que você já está obedecendo, continua. Aqueles homens obedeceram enchendo as talhas, amém? 600 litros de água foram cheios. E depois Jesus mandou, olha, tira e vai. Eu te pergunto e você me responde, qual foi a vez que um dos empregados ou serventes perguntou a Jesus, por quê? Você leu comigo, onde está, dos versículos que nós lemos, um deles, somente um, que chegou até Jesus e disse, por que eu estou fazendo isso? Algum deles questionou Jesus, sim ou não? Por quê? Porque servo que é servo não questiona, executa. E você diz que é servo de Deus. Mas até para executar você precisa que Deus dos altos do céu vai explicar a você porque você tem que fazer aquilo. Bom você, né? Diferente, mas amém. A Bíblia nos conta então que aqueles empregados, eles ouviram, eles obedeceram, eles tiraram a água. A Bíblia vai nos dizer que foi transformado aqui. Só que se a gente for pensar bem, versículo de número 9, em nenhum momento a gente sabe se o vinho foi transformado quando eles estavam colocando a água nas talhas, ou quando ele retirou, ou quando o mestre Sala provou. A Bíblia não diz. A Bíblia diz o seguinte, olha, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água. Qual era a necessidade? Vinho. Qual era a necessidade? E por que eles agora estão levando água ao mestre Sala? Resposta simples e objetiva, porque Jesus mandou. Tiago, mas a necessidade é vinho. É vinho, mas se Jesus mandou, deixa eu servir água. Eu não sei como vai chegar na boca do mestre Sala, mas já que foi Jesus que mandou, deixa eu tirar a água daqui e levar para lá. O que Jesus vai fazer no caminho eu não sei, mas já que Jesus mandou, glória a Deus. Glória.
O complicado é que a gente, para fazer a vontade de Deus, a gente quer primeiro ver o milagre. A gente quer ver o vinho na mão, a gente quer sentir cheiro de vinho, a gente quer sentir, quer ver. A gente é igual miojo, a gente quer deixar os 3 minutos lá, quer mexer com o garfo. E de miojo eu entendo, tem feito demais. Mexer com o garfo e ver o macarrão já molinho. Não. É Jesus falando, para você ver milagre, você tem que obedecer. Tira a água e leva, deixa que eu faça o restante. Eu gosto disso daqui. Olha o depoimento. Versículo de número 10, você leu comigo. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho ou o melhor vinho. Isso daqui é um depoimento de quem não estava sabendo do problema. Deixa eu te mostrar uma perspectiva diferente de tudo o que você leu comigo. A tradição judaica vai dizer que o vinho simbolizava alegria. Então, o vinho simbolizava alegria. E dentro de um casamento, que estava iniciando agora uma nova família, aquilo que representava alegria acabou. Segundo a tradição ainda, se isso viesse a público, o escândalo era tão grande, mas tão grande, que não somente os convidados iriam falar mal da administração do noivo e da noiva, como também isso poderia gerar alguma multa ao responsável, ao noivo. Então vamos lá, se tudo isso estava prestes a explodir, a estourar, por que Jesus ele foi se envolver nesse problema? Resposta é simples, porque antes de Jesus curar cego, curar coxo, ressuscitar morto, ele trabalha no que é dentro. Vou melhorar isso daqui para você dar glória. O primeiro milagre de Jesus não foi curando cego. O primeiro milagre de Jesus não foi curando coxo. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitando morto. O primeiro milagre público de Jesus foi dando alegria para quem não tinha mais. Gente. Então lá vai, é Deus dizendo, ainda que para alguns a falta de alegria vai gerar escândalo, já que eu estou no casamento, existe alguém aqui com fé? Deixa eu voltar a dar alegria para quem tinha perdido, deixa eu voltar a dar alegria para quem não tem mais, deixa eu voltar a dar alegria para quem já pensa que não vai ter mais alegria na vida, no casamento, no ministério. É Jesus dizendo, o primeiro milagre público que eu fiz não é sobre bebida, não é sobre comida, é para evitar que o escândalo chegue na tua casa. É Jesus dizendo, e quem tem mão para levantar, levanta. Se você não tem alegria, Jesus hoje pode te dar alegria de novo. Se você perdeu a sua alegria, Jesus hoje está aqui para te dar alegria de novo. Se alguém fala que você está dando festa, tem alegria, está transparecendo algo, mas interiormente já não tem, é Jesus dizendo, a sua alegria vai ser restaurada a partir do momento que você tiver fé e apresentar a Jesus, Senhor, eu já tive muita alegria, mas hoje eu não tenho mais. A partir do momento que você apresentar o seu problema a Jesus, Ele restaura a sua alegria. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? Não é sobre comida, não é sobre bebida, nem necessariamente é sobre escândalo. É Jesus dizendo, eu não vou deixar uma família iniciar com tragédia, eu não vou deixar uma família iniciar com derrota. É Jesus dizendo, já que alguém tinha fé suficiente para falar comigo, deixa eu fazer algo novo nesse casamento. O vinho que você escolheu, noivo, podia ser muito bom na sua ótica, mas quando você coloca nas minhas mãos a sua necessidade, o que eu faço é muito melhor do que você vai fazer com as suas mãos. Deixa eu melhorar isso daqui para você dar glória. É Jesus dizendo, quando você faz com as mãos, ou quando você escolhe, pode ser muito bom para você, mas quando você leva até Jesus, Ele faz algo tão maravilhoso, que é superior à sua própria escolha, à sua própria mão, à sua própria especialidade em ferramenta. É Jesus dizendo, quando você coloca nas minhas mãos, eu faço algo novo e superior, como se você estivesse fazendo com a sua. Deus tinha falado comigo em casa, e eu não sabia muito bem o que falar, o que pregar, porque das palavras que Deus estava falando comigo, crente é assim, né? Crente ora, às vezes comendo Deus fala, às vezes lavando roupa, e a gente costuma ouvir a voz de Deus de formas às vezes peculiares.
E Deus tinha falado comigo a respeito dessa característica. Pessoas que fazem festa sem alegria, porque a festa estava acontecendo, mas a alegria acabou. Pessoas que demonstram que estão bem por fora, mas por dentro, se não for íntimo, ninguém sabe que está passando mal. É Jesus dizendo, antes de você querer dar festa, demonstrar algo que não é verdade, apresenta a sua falta para Ele, que Ele tem poder de restaurar. Jesus falou comigo, tem muita gente, eu quero deixar isso aqui, não vou levar para casa. Tem muita gente que está escondendo a sua tristeza em um sorriso. Ao invés de você querer esconder sua tristeza em um sorriso, leva a sua tristeza para Jesus, porque Jesus, Ele cura sim, mas Ele também, Ele restaura, Ele transforma aquilo que você tem, que você acredita que não tem mais serventia. Porque uma coisa eu vi na Discovery Channel, e faz muito tempo, isso aqui eu guardei, que champanhe é vinho. Vocês sabiam? Sabiam que champanhe é vinho? Eu não sabia, gente, eu não sabia não. Aí eu fui ver, e é muito legal essas coisas aqui, quando a gente não tem experiência, a gente fica muito curioso, vou falar de mim. Aí eu fui ver que tem champanhe que custa caro, gente, tem champanhe que custa 40 mil reais. Se tem mais que isso eu já não sei, o máximo que eu vi foi 40. Então você vê, água, quanto custa uma água mais ou menos, assim, uma garrafinha assim, de 500 ml? 2,50? 3 reais? Água em aeroporto é caro, não é? Não é caro? Quanto que custa uma água em aeroporto? 16? 20? Vamos lá, muito caro. Só que lá, água em aeroporto é caro, amém? Garrafa de água no aeroporto, 20 reais. Vinho, 40 mil. Champanhe, 40 mil. O que é mais caro, água ou vinho? Vinho. O que é mais caro, água ou vinho? Vinho. Se a gente for comparar 20 reais com 40 mil, o que é mais caro? Vinho. Vamos lá, o que é mais fácil você achar na bica? Água ou vinho? Espera aí, gente, de novo. Eu acho que eu ouvi errado. O que é mais caro, vinho ou água? Vinho. Tá. O que eu acho na bica, água ou vinho? O que Jesus mandou que enchesse, água ou vinho? E o que eles estavam precisando, água ou vinho? Vinho. Então, peraí, Tiago, muita confusão, não entendi nada. É Jesus dizendo, para eu transformar o que você precisa, você só precisa me entregar o que você tem. Jesus não precisou de muito, Ele só precisou de água. O que eles tinham? Água. E o que eles precisavam? Vinho. É Jesus dizendo, para eu transformar a sua vida, eu só preciso que você me entregue a sua vida. Mas Jesus, a minha vida não tem muita utilidade, a minha vida não é muito, a minha vida é água. Jesus está falando, me dá a sua vida, que eu vou transformar a sua vida ao tal ponto que vão olhar para Ele e falar, nossa, de água você não tem mais nada, você é vinho. Eu encerro minha participação dizendo que se hoje você entrou aqui com falta de alegria, Jesus, Ele tem poder de transformar a sua vida e restaurar a sua alegria, de forma que você vai ficar mais alegre, mais feliz, mais contente do que em todas as outras vezes que você já teve algum momento de alegria, felicidade. Deus vai transformar você de forma tal, onde ninguém mais vai te reconhecer como água, vão te chamar de vinho e vão ver que o milagre foi feito para honra e glória do nome de Jesus. Se hoje entrou alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu te apresento Jesus, que transforma algo simples em água em algo maravilhoso que é vinho. Eu nunca bebi não, mas os vinhos que eu compro da Aurora, podia pelo menos estar uma publi, né? A Aurora é caro demais, ninguém vai pagar nada. A Aurora é caro, mas é bom. Eu já bebi e é bom. Então Deus está falando o seguinte, se água é algo simples, Deus tem poder para transformar a sua vida em algo maravilhoso. Se você ainda não teve a experiência de ser servo de Jesus, discípulo do Mestre, cristão, aproveita que hoje está aberto a oportunidade, pois Ele quer transformar a sua vida. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.